Então já te cumprimentei, com a paz do Senhor, amém? Amém de novo. Gente, que bom nós estarmos aqui mais uma vez, e nós vamos dar sequência a uma série que nós iniciamos, e essa série tem um nome muito emblemático e muito poderoso, que é Avivamento. E para isso, nós faremos hoje no formato, como na semana passada, de uma talk aqui, e eu quero convidar algumas pessoas muito ilustres, e eu vou começar pela pastora Carol, que por acaso é minha esposa, líder do Viva Kids. Se for para aplaudir, aplaude a Jesus bem forte pela vida da pastora Carol, amém? Glória a Deus. Se vocês forem empolgados, a gente empolga, se vocês não forem empolgados, a gente desempolga. E aí eu quero convidar a Bruna do Anderson, que é o Anderson da Bruna. A Bruna também tem liderado o Viva Kids, se dedicado a esse ministério tão importante. Quero convidar meu amigo Ricardo e a sua esposa Monique, por favor, subam aqui. Glória a Deus. Isso. E aí eu queria que você ficasse de pé só mais um pouquinho, estendesse suas mãos para cá e pedisse que o Senhor tenha toda a liberdade de ministrar o nosso coração, que você possa dizer: Senhor, o meu coração é uma terra fértil, pode mandar as boas sementes, porque mais do que consumirmos uma palavra, nós queremos multiplicá-la, nós queremos reproduzir ao longo dos nossos dias. Então esse momento é tão importante. Faça essa oração. Pai, nós pedimos, Senhor, que essa noite seja um marco para a Tua igreja, Jesus. Que seja uma noite, Senhor, especial, Senhor, onde o Senhor vai ministrar o nosso coração, Senhor, na profundidade da riqueza da Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, entregar a nossa mente nessa hora, os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas emoções ao Senhor, que o Senhor tenha o controle. Nós somos Teus, Senhor. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Hoje eu vou ter o prazer de conduzir essa conversa, do que não entenda como uma conversa, entenda como uma ministração que o Senhor está nos dando. Ele deu essa direção. E por que nós estamos falando de avivamento? O Senhor trouxe algo tão importante para nós. E o que era avivar? Pastor Júnior já tem falado, e eu vou mais uma vez frisar para você. Avivar é trazer vida para aquele que está quase morto. Não é alguém que já morreu. É alguém que está quase. Fala: ai meu Deus, eu estou por um fio. Eu estou de um jeito. E sabe, eu queria compartilhar algo. Me permita, Felipe e a Manu, a gente batendo um papo outro dia, ele disse uma palavra que foi muito emblemática para mim, que veio no momento certo. Ele falou assim: pastor, quando a gente veio para a Viva, a gente começou a participar dos cultos, Deus começou a falar conosco, começou a fazer muitas coisas, e o sentimento que nós tínhamos era de avivamento. A gente ainda não tinha começado a série, a gente ainda não estava usando essa palavra, mas eles trouxeram essa palavra. O que nós recebemos na nossa vida foi avivamento. Tem outras pessoas que eu tenho acompanhado de perto, e são pessoas que estão recebendo vida. Sabe quando todo mundo já passou mal um dia, né? Mal do estômago, algo que não caiu bem, uma virose, aí você fica ruim, aquela nhaca, você vai parar no hospital. Quando você chega no hospital, a primeira coisa que eles te fazem é colocar uma agulha aqui, que eu amo, coloca aqui, no meu caso é bem facinho de achar a veia, e aí você começa a receber aquele soro, e você começa a receber o que você precisa, o seu corpo começa a reagir, algo começa a acontecer. Queridos, o Senhor está fazendo algo maravilhoso. Muitas pessoas estão recebendo direto do Senhor. Se você se sente à margem disso, não permita que isso aconteça com você. Olhe para os sinais. O próprio Jesus falou: vocês precisam olhar. Queridos, quem está acompanhando o que está acontecendo no mundo? Você tem internet, não tem? A gente vai falar disso também.
Você tem um celular, não tem? E você está vendo o que está acontecendo na Rússia, está vendo o que está acontecendo agora em Israel. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Ah, pastor, sempre teve guerra, desde que o homem é homem, sempre teve problemas, mas veja que é uma sequência, eu não vou falar disso agora, e fatos que vão apontando para o Messias, para a vinda do Jesus que nós aguardamos. Amém? Então não se permita estar num lugar de morte, de quase morte. Por quê? Porque o Senhor está derramando vida, está derramando avivamento. Então, palavras têm confirmado isso no nosso meio. Isso tem sido real entre nós. E avivamento nada mais é do que essa cura da igreja do Senhor, porque Ele vem buscar a sua igreja. Alguém diz, Jesus vai vir me buscar. Não, Jesus vai vir buscar a igreja. E se você faz parte da igreja, você estará com Ele. Essa é a palavra. É isso que diz a palavra. Ele não vai receber uma noiva em seus braços. As bodas não vão acontecer com uma noiva doente, com uma menina que ainda não se desenvolveu. Então, o avivamento é vida que a noiva de Cristo, nós, a sua igreja, estamos recebendo, estamos crescendo, estamos florescendo. Em meio à guerra, em meio ao caos, existe um florescer, um crescimento da noiva de Cristo. Eu creio nisso. Eu creio que pessoas nessa hora estão sendo alcançadas lá em Israel, que judeus estão sendo tocados pelo Espírito Santo, estão se arrependendo e voltando para Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre algo que não é apenas um departamento, é algo que faz parte da realidade da igreja do Senhor, que são as nossas crianças. Não se trata de um ministério infantil, e a gente vai falar muito disso hoje, para que elas tenham alguma coisa para fazer enquanto a gente cultua. Se trata de que é uma igreja que se levanta para dar ferramentas, para dar subsídio, para dar suporte para uma geração que o Senhor chamou. Uma geração de profetas que o Senhor chamou. Eu tenho declarado que os meus filhos são profetas do Senhor. Amém? Então é necessário que aí você ministre junto conosco. Porque você vai dando lugar, e o Espírito Santo vai falando, não é apenas a boca dessas pessoas, conforme você der lugar no teu coração, conforme a tua chama for aumentando, o Espírito Santo vai ministrar mais forte em você. Eu creio isso. E sabe, eu quero dar apenas um panorama aqui, de acordo com uma pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa muito séria e conceituada, que é a TIC Kids Online Brasil. Ela é realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e traz dados sobre o uso e apropriação de tecnologias e das redes sociais por crianças e adolescentes. Ou seja, eles fazem uma pesquisa sobre o uso da internet, exatamente de crianças e adolescentes. E a constatação, essa pesquisa é de 2021, é o quanto cresceu nesses anos isso. Para você ter uma ideia, o smartphone é tido como um brinquedo para as crianças agora, um objeto de desejo. Se antes nós pedíamos para os nossos pais no Natal uma bicicleta, uma bola de futebol, uma boneca, a gente pedia depois, quem pediu um pogobol? Tem algum velhinho por aí? Se depois a gente começou a pedir videogame, Atari, Master System, Mega Drive, Phantom System, Super Nintendo. Aê, cheguei na galera aqui. E aí vai. Agora as crianças, elas pedem, pai, eu quero um celular. Pai, eu preciso de um celular. E os pais acreditam nisso, friamente. Porque crianças até 12 anos, quase metade, 44% das crianças possuem o seu próprio celular. Mas crianças de 0 a 12 anos,
quase 80% têm acesso. Entre as que têm o seu próprio, a nota fiscal saiu no nome da criança, e entre aqueles que usam o do papai e da mamãe, 80% das crianças usam essa ferramenta. E o que elas fazem no celular? O que nós fazemos no celular? A gente fica fazendo conta na calculadora? Não. A gente fica ligando para os nossos amigos? Não. Aliás, ninguém usa essa função mais no celular. A gente faz o quê? A gente entra nas redes sociais, nos streamings. A gente usa para isso. E aí, no Instagram, usuários com idade entre 9 e 17 anos, o aumento foi de 45% para 62%. E é isso porque eu tenho acesso aqui a uma pesquisa de 2021, então pode jogar aí 80% por baixo de crianças acessando o Instagram. Tem coisas que você vê no Instagram e que você toma um susto? Tem, não tem? Imagina seu filho vendo isso sem filtro nenhum. Coloquei a fonte aí para os mais curiosos. Um dado mais curioso ainda. Você tem TikTok? Você tem uma conta no TikTok? Eu não tenho. O Tiago Ribeiro até me chama de dinossauro, mas eu não tenho. Mas 58% desse público, crianças entre 9 e 17 anos, estão no TikTok. Você que tem TikTok, tem coisa que você olha e se assusta? Imagina seu filho vendo isso. E a classe A e B são as que mais estão usando essa tecnologia, essa ferramenta, estão ali presentes nas redes. Né, com 79%, tem a classe C, classe D, isso só tem aumentado. Sabe? Pois não. Só um detalhe é que redes sociais, elas são, pela própria rede, permitidas a partir de 13 anos. E é impressionante a quantidade de crianças, né, menores que isso, que têm suas próprias contas aí, precisaram alterar a data. É porque precisa assinar, né, na hora que faz a... Para que conseguissem fazer as suas próprias contas. Olha só, você sabia disso? Que o seu filho que está usando Instagram, que não tem 13 anos ainda, ele está infringindo uma regra do próprio Instagram e Facebook igual, né? Então, esse panorama é para a gente entender onde nós estamos. Eu sei que você sabe, mas eu quis trazer alguns dados para refrescar a nossa memória. Eu quis trazer algumas informações para mexer com a tua cachola, né? Não vamos ser guiados agora apenas pela nossa emoção, mas pela razão. Existe uma lógica no que está acontecendo. Cientistas, né, da saúde, da neurociência, da psicologia, eles têm falado o seguinte: nós não temos noção do que nós estamos fazendo, porque daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar, como a gente pôde fazer isso? Como há muitos anos atrás surgiu o cigarro e as pessoas começaram a fumar e ter aquilo como status, tinha propaganda bonita, então as crianças viam os pais fumando, queriam fumar também, aí uma marca de chocolate lançou um cigarrinho que era em formato de chocolate, aí ficava tragando chocolate, a molecada, e era bonito, e todo jovem, todo adolescente queria fumar também. E hoje, caramba, esses adultos olham para trás e falam, como que a gente foi tão sem noção? Tem gente que fuma? Tem, mas é tão menor hoje a quantidade, porque pessoas falaram, não faz sentido isso. Esses estudiosos estão falando, a gente vai olhar para trás e falar, como que a gente expôs as nossas crianças a uma tecnologia que nem havia sido testada ainda. A gente não tinha noção do impacto que isso causaria na mente e na formação dessas crianças. E aí a gente vai bater um papo aqui hoje, né, para entender e para que o Senhor ministre qual é a profundidade do que está acontecendo. Existe um ataque hoje à infância. Sabe, quando Jesus vai nascer, o que se levanta? Um ataque. Sabe? Então, é necessário, naquele momento, que se matassem, houvesse uma morte de crianças, uma morte de meninos, porque o inferno se levantava para querer impedir o nascimento do Salvador, do nosso libertador, Jesus Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia.
O Senhor sempre vence. Ele vence todas as guerras. Mas, ao sabermos que Ele vence todas as guerras, nós precisamos ter dimensão que estamos travando várias batalhas. Várias. E você não pode recuar, nós como igreja não podemos recuar. E nesse ataque, como que é feito o ataque? Vai alguém na sua porta, na porta da sua casa e fala, quero bater na sua criança, quero matar seu filho. Não, não é assim. Mas eles estão matando por dentro. São ideologias, né? E aí eu queria pontuar aqui com a pastora Carol um pouco desses tópicos aqui. Falando de ideologia, pastora Carol. Vale a pena a gente comentar, porque entre os cristãos há um erro, né, de discernimento acerca de, por exemplo, ideologia de gênero. Né? Existe alguém que vai dizer, mas a palavra de Deus diz para amar o próximo. Né? Jesus é para todos, o amor de Deus é para todos, isso é uma verdade bíblica. Né? E nós não estamos falando aqui, ideologia de gênero, por exemplo, não estamos falando de um adulto que fez a sua escolha e precisa ser respeitado. Sim, todos precisam ser respeitados. Desde do Éden, isso ocorre. Né? O próprio Deus, né, deu essa liberdade para que fossem feitas as próprias escolhas e eles foram respeitados por isso. Então, a gente não está falando aqui de respeito. Quando a gente fala de ideologia de gênero, a gente fala sobre aquilo que estão tentando impor sobre as nossas crianças, né, sobre um entendimento errado e antibíblico na mente das crianças. Nós, enquanto cristãos, eu, por exemplo, escolhi a Bíblia, né, para educar os meus filhos. E eu não vou, em lugar nenhum, impor para que isso seja feito no filho de ninguém. Né? Eu não bato lá na escola do meu filho para dizer, olha, vocês precisam ensinar de acordo com a Bíblia. É uma escolha minha. Portanto, o reverso também não faz sentido. E hoje o que nós vemos é essa intenção, né, de legalizar esse tipo de ensino, que para nós é uma ofensa, né? É uma ofensa contra o próprio Deus. Então, a nós, enquanto cristãos, a gente precisa se posicionar, sim, enquanto igreja. Isso não é crime, né? Isso não é homofobia, dizer que isso é errado. Nós estamos querendo proteger as nossas crianças. Adultos fazem escolhas, crianças não. Elas não têm discernimento para fazer escolhas. Portanto, nós não podemos dar a elas a opção de escolherem. Né? Hoje a gente está passando pelo absurdo, por exemplo, de dizer que a criança pode... Ela acordou se sentindo uma coisa, aí no meio do dia ela se sente um bicho, depois ela... Gente, isso é um absurdo. E está acontecendo. Né? No mundo, inclusive no Brasil, já está acontecendo casamento com animais, com plantas, né? E estão querendo impor isso para as crianças e os adolescentes, que estão em fase de definir a sua identidade. Nós não podemos macular isso. Né? Cabe ao pai e cabe à mãe. E aí, esse entendimento muito errado de uma minoria que tem gritado muito alto tem chegado até as nossas crianças, principalmente através da internet, né? Com filmes, com vídeos, redes sociais, as crianças estão sendo atacadas com esse entendimento errado, né? Com essas ideologias, feminismo, ideologia de gênero. Queria deixar um alerta, inclusive esse mês de outubro, mês de Halloween, né, em muitas escolas. Então, assim, o belo está se perdendo. Deus criou o belo, e agora existe uma festa no mundo onde quanto mais feio você tiver, melhor é. E isso está sendo imposto nas nossas crianças ainda desde muito cedo. E nós não podemos normalizar isso, achar que isso é normal. Isso é uma cultura que não faz parte do nosso país, porém, em escolas de educação infantil que nem é bilíngue, por exemplo, né, existe essa festa, existe essa comemoração. E as crianças precisam crescer no meio disso, achando normal. Então, eu acho que esse é o ataque que nós precisamos nos conscientizar e proteger as nossas crianças, nos levantar contra isso, né, para que essa normalização da erotização, da adultização de crianças, né, é normal hoje você ver em festas crianças muito pequenas dançando músicas sensuais com roupas de adultos e as pessoas em volta celebrando como se isso fosse normal, né? E na verdade isso é um ataque à infância, né? Criança precisa ser criança.
discernimento de uma criança, a gente não fala com uma criança de 2 anos do jeito que a gente fala com um adulto de 20. Então, no nosso entendimento, nós precisamos nos posicionar, né, contra isso que tem acontecido, né, não só dentro da nossa casa, mas estarmos atentos a todos os lugares que a gente estiver, para que as crianças não sofram esse tipo de ataque, que a gente não normalize aquilo que hoje em dia muito tem sido taxado como normal. Olha só, para uma igreja que vem dos anos 2000 até agora contabilizando o seu crescimento em números, né, Ricardo? Exponencialmente, e inclusive vislumbrando que chegaremos a mais da metade da população brasileira com crentes evangélicos. Nós olhamos para o que está acontecendo e a gente fica tranquilo, né? As escolas não começaram a usar, então, com esse avanço em números da igreja, não vemos as escolas usando a Bíblia para ensinar, mas o contrário acontecendo. E é importante que a gente faça uma distinção, né, Ricardo, de 2 coisas. Uma é o respeito, o amor, porque Cristo, ele se encontra diante de pessoas mais diferentes e mais pecadoras à luz da palavra, né? Não pecadoras pelo que eu acho, mas à luz da palavra, como uma adúltera, como alguém que cobrava impostos indevidamente. E o olhar dele é de compaixão, é de amor, é de entender o que está lá dentro. Nós, como igreja, precisamos amar as pessoas, precisamos receber as pessoas. A gente precisa ter portas abertas, a gente precisa ter abraços para essas pessoas. Agora, nós, como família, como homens, mulheres, chefes de família, não podemos olhar para os nossos filhos e está tudo bem. Alguém vai impor algo que não é aquilo que eu escolhi, porque se eu não posso entrar na vida de alguém, por mais que eu ame essa pessoa, e eu falar assim, olha, a partir de agora, já que você chegou aqui, você veio até aqui, você é obrigada a fazer isso, isso, isso. Agora estão obrigando os nossos filhos e a gente está quieto. E aí você fala, poxa, pastor, eu não tenho muita expressão na sociedade, eu não tenho nenhum cargo público, eu não sou diretor de uma escola, eu não sou prefeito, não sou governador, eu não posso fazer nada. Eu te pergunto, você tem orado por isso? Você tem conversado com a sua família sobre isso? É pauta na tua mesa? Diz aí, Ricardo. Obrigado. Desculpa. A gente vê essa romantização do evangelho, né? Eu trabalho no aeroporto e eu pego 15 quilômetros de Dutra até chegar na minha casa. E hoje é o dia que está mais cheio, né? Mas essa semana começou a romaria até Aparecida do Norte. E assim, vários amigos foram, pessoas conhecidas, e hoje a Dutra lotada, tem que andar com cuidado, tem que prestar muita atenção. E eu vim refletindo nisso, né? Por quê? As pessoas querem Deus, as pessoas precisam de Deus, mas as pessoas não sabem onde buscar. E eu me sinto muito culpado com isso. Por quê? Amigos meus que frequentam culto na minha casa estão indo fazer romaria. Eu falo, cara, e cadê a minha influência na vida dessa pessoa? E aí o Senhor me conforta sempre com a palavra dele. Quem influencia é Ele. O que eu preciso fazer? Levantar a tocha. Eu levanto a tocha e falo, ó, Jesus está aqui. Jesus quer você para Ele e você não precisa caminhar 200 quilômetros para isso. Então, essas pessoas, eu perguntei para um amigo, eu falei, o que você vai fazer lá? Eu vou por gratidão, porque eu tive um tio que fumava e estava com câncer de pulmão, e minhas tias começaram a ir. Eu falei, mas ele foi curado? Ele falou, não, ele morreu. Mas ele parou de fumar? Não, ele morreu com câncer no pulmão fumando. Por que você vai ainda? Compra tênis caro, gasta maior dinheiro. Mas assim, eu acho que nós como igreja, como cristãos e como igreja, nós precisamos absorver e assumir a responsabilidade de ministrar o evangelho, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, em tempo e em fora de tempo.
Porque muitas vezes a gente só quer falar quando está com o microfone na mão, só quer, como o Regis falou, eu não tenho nenhum cargo público, eu não tenho nenhuma expressão social. Gente, você tem um filho, você tem um pai, tem uma mãe, você trabalha com pessoas, você interage com pessoas. Essas pessoas são responsabilidade sua. E aí você assumindo essa responsabilidade como cidadão do céu e como igreja, você já tem uma autoridade sobre aquela pessoa, sobre a criança que está na sua casa. Você já tem uma autoridade sobre o seu trabalho. Você tem uma autoridade sobre os seus pais que não são cristãos. Que autoridade é essa? Autoridade de desrespeito? Não, autoridade santa, de você olhar para eles e falar assim, pai, mãe, esse problema a gente vai resolver orando. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou orar e o Senhor vai agir. E a gente vai vendo pessoas sendo transformadas por isso. Mas enquanto nós, como cidadãos dos céus e como igreja, não assumimos essa responsabilidade de ser e de mostrar a mensagem a todo momento, como o apóstolo Paulo falou, eu amo essa palavra, em tempo e em fora de tempo, nós somos a mensagem. Eu lembro da mensagem do pastor Júnior, quando ele pregou sobre pedras vivas, ou cartas vivas. Vocês são cartas vivas, vocês são cartas abertas. Estão falando, dormindo, calado, você é uma carta do Senhor, você é a palavra de Deus para o mundo, para quem está te enxergando. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade e só assim a gente vai conseguir ver algum resultado sobre essas coisas. Porque a gente vê a maldade crescendo mais do que o evangelho. E aí eu cruzo os braços e me entrego. E aí a gente volta na semana passada, perdemos por WO. Sim. Mateus 19, a partir do 13, diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha só o que próprio Jesus fala. Olha só o cuidado de Jesus, como que Jesus enxerga as crianças. Deixa eles vir a mim, e ao impor as mãos, Jesus está abençoando, está conferindo poder, autoridade, né? E o que acontece? Existe uma responsabilidade em tudo isso. Eu quero frisar essa palavra aqui hoje. Porque quando você simplesmente deixa no automático, mas é tanta coisa, mas eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema de finanças, meu trabalho, é muita coisa. E você deixa que os seus filhos, a coisa aconteça no automático, não, é só uma distração aqui na tela para eu ter 5 minutos, só que eu volto a falar o que a gente falou agora há pouco. A gente não sabe os efeitos que isso vai causar. Qual é o nível de dependência que isso vai causar? Dessa nova chupeta que a gente coloca na boca das crianças. Não sabemos. Mas eu coloquei numa plataforma de filmes, né, não vou falar o nome aqui, mas todo mundo sabe qual é. E estou lá, as crianças já estavam dormindo, eu estou lá procurando alguma coisa para assistir. E aí apareceu assim um desenho japonês. Falei, nossa, eu nunca assisti isso daí, deixa eu ver o que é. Desenho japonês. Gente, quando eu cliquei, tinha um conteúdo de cunho sexual pesado. Eu falei, bom, quer dizer que meu filho, ele usa essa plataforma também. Se ele clicasse aqui, ou se ele clicar, ele vai assistir a mesma coisa. Então, eles não estão pedindo licença para entrar na nossa casa. E existe uma normalização hoje da pedofilia, você sabia disso? Por que começa pela romantização do mal e uma desconstrução do belo? Porque tudo que Deus criou é belo. Quando você olha para a natureza, pode ser o cenário que for, pode ser na praia, no calor, pode ser na neve, é belo. Tem ordem, tem beleza. Essa desconstrução dentro do nosso cérebro tem um efeito muito poderoso para você lidar com o que é feio, sabe? Então é como se já estivessem preparando essa geração para ver coisas feias e muito feias. É tão real isso que hoje em dia as festas de aniversário a gente tem decoração assustadora. Crianças pequenas querem suas festas, suas decorações, as suas festas de personagens feios, assustadores, de cores escuras. Hoje, infelizmente, isso é mais normal do que nós gostaríamos que fosse.
Como que essa geração já está achando normal o que é feio, o que é assustador. Tem um detalhe nesse texto, que você leu agora, que Jesus fala assim, deixe vir a mim os pequeninos, e não os impeço de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Fala, eles já têm um lugar. E aí eu pergunto, se essa criança perder o reino do céu, a culpa é de quem? E a responsabilidade em si não está somente nos pais, né? Alguns professores que a gente encontra, eles até falam, não tem como, a gente não consegue falar isso, porque é tratado de uma forma diferente para a gente. A gente não pode falar de Jesus, né, literalmente, dizer que é contrário à palavra de Deus, essa forma de lidar com as crianças. Por quê? Porque a gente não pode falar nada que atinja aquela criança, né? Por quê? Porque se a gente falar algo contra aquela criança, o pai pode vir, né, e falar, você está falando isso? O que você está se baseando? A gente não pode falar, não, eu estou me baseando na palavra de Deus. Então, mas quem é você para falar da palavra de Deus para meu filho? Porque na escola da minha filha, né, a gente vive isso, e meu marido trabalha nessa questão com as crianças lá, e a gente vê quão trabalhoso é essa parte de pais se envolvendo na vida das crianças, né? E muitas pessoas não querem se envolver. A gente, como pais e mães, temos que assumir essa responsabilidade. E você que não é pai nem mãe também, né, é um tio, é um primo, né, vai ter um filho. Então, há em você também essa responsabilidade, de alguma forma, de falar de Jesus, porque as crianças, elas são muito sensíveis, muito sensíveis. Tudo que a gente faz, que a gente age, elas assimilam muito fácil, né? Quem é mãe e pai sabe disso. Então, é muito importante falar de Jesus, sim, para as crianças, que a gente administra isso, né, como pais e como mães diariamente. Sim. Mas a gente, como igreja, temos um papel também de responsabilidade sobre isso. Sim. E, Bruna, você aí trabalhando, estando à frente do Viva Kids, conta um pouco para a gente, né, de experiências que vocês têm vivido, o discipulado com as crianças, o pastoreio, experiências que elas têm com o Espírito Santo. Conta um pouco para a gente isso. Vou travar, viu, gente? Então, o Viva Kids é muito sério mesmo. Então, os ministros, para estarem com as crianças, eles se preparam, eles gastam a vida, eles preparam material, visual, eles mudam pega a palavra e traz para a linguagem deles, né? Então, como já foi falado, a responsabilidade é nossa, né? Então, fala das 3 esferas, de lugares, de pessoas que exercem autoridade sobre essas crianças. A família, que é o primeiro lugar que exerce autoridade, a igreja e o governo. A Monique falando, nas escolas não pode. Não pode porque eles falam que a escola é laica, né? O Estado é laico e não pode. Mas eles introduzem outras religiões que é mais favoráveis a eles. Então, isso é real. O lugar que eu trabalho, eles tentam enfiar de goela abaixo, e tem as pessoas que aceitam, tem os profissionais que aderem a essa prática e incentivam as crianças a fazerem o que não é certo. Então, eu quero ler com vocês aqui, Mateus 18:6. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos, que cai em mim, é melhor que se amarra uma pedra de moinho no pescoço e se afogue nas profundezas do mar. Cara, se nós formos negligentes, se nós não fizermos o que nós temos que fazer, é melhor que a gente morra, porque já foi falado aqui que o reino é deles. Então, se nós nos anularmos, se nós não falarmos, se nós não incentivarmos essas crianças, nós estamos sendo negligentes. Nós não estamos cumprindo com o propósito do Senhor, com a palavra do Senhor. Se fosse o pastor que falasse isso, ia ser muito pesado, né? Mas é a própria palavra que está dizendo. A experiência, né, que o pastor Registon falou. Essas criancinhas são tremendas. Eles são afiados na palavra, viu? Então, se nós não nos preparamos, eles engolem a gente.
uma das experiências próximas são as cartas proféticas. Então, nós gastamos um tempo de oração, nós pedimos para que eles tenham sensibilidade, que as cartas fluam, né, que as cartas falem. E a Vivi recebeu uma carta, a Carol recebeu 2 cartas a respeito de gestação, de gerar, e pouco tempo depois a Dani recebeu. Então, são crianças que são usadas pelo Espírito Santo. E eu recebi uma hoje de tarde, que eu tive que conter as lágrimas. Estamos no propósito de missões, né? Estamos trabalhando missões esse mês. E algumas crianças levaram um material para casa, explicando uma missão, explicando um pessoal, dando o fundamento bíblico. E a mãe do Bernardo, a Nicole, instruiu ele a fazer atividade. No meio de tudo isso tinha uma cartinha, um desenho, e ela foi tomar banho. E ela falando assim, conversando com Deus, ai, Deus, e aí, o que o Senhor vai fazer com esses missionários? E o Senhor deu a revelação para ela, eu sou a luz do mundo, eu sou luz para o caminho desses missionários, tal. E quando ela saiu, o Bernardo havia desenhado o que o Senhor havia mostrado no banho para ela. Então, é incrível. Esse Deus age no pequenininho e age na mãe, unânime, junto. Enquanto ela recebeu a revelação, o Senhor estava ministrando nele, a criança, com 6, 7 anos. 5 anos. Joel 2:28, né? Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, isso é para a sua casa também? Isso é para a sua família também? Amém? Isso é para nós. Isso é para a nossa realidade hoje, porque aqui estava dizendo, aqui, nessa época, e acontecerá que derramarei, o Senhor fez, o Senhor cumpriu, houve o derramar do Espírito, Atos capítulo 2, sabe? Então, ele disse assim, e vossos filhos, eles irão profetizar. Então, eles já estão profetizando. Já é uma geração que profetiza. Amém? Ricardo, fala um pouco para a gente da questão da família. Passa um vídeo antes. Together fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Essa frase eu peguei no livro, vou indicar um livro para vocês, 2 leituras. Trouxe um aqui, Como Flechas, do Luciano Subirá, e tem agora um livro, é novo, é lançamento, que é Do Berço ao Altar, do pastor Josué Gonçalves. Esses homens, eles esperaram os filhos casarem para escrever esses livros. A gente viu a apresentação do livro do José Gonçalves e a gente achou tremendo porque ele falou assim, os meus filhos já estão casados, eu já estou no caminho de ter netos e toda a minha trajetória, as pessoas olham para mim e falam, eu quero ter uma vida igual a sua. E falam, não queira não, porque eu tenho um filho que desviou. E para mim foi uma das maiores derrotas. Então você pensa, é Josué Gonçalves, pai do Douglas Gonçalves, e são homens e mulheres influentes no Evangelho, que o nosso país deve muito a eles, pela ministração, pela dedicação, e ele viveu com um filho afastado durante 5 anos. E como que ele ganhou esse filho de volta para Jesus? Ele falou, ele é fotógrafo, e todo evento que a gente ia, a gente contratava ele para fotografar os eventos, e em uma das ministrações do Douglas, ele se converteu. Amém. Então, o exemplo dentro da nossa casa, esse vídeo, ele mostra, esse é uma propaganda
já tem 10 anos já essa propaganda, de 10 a mais anos. Ele mostra ali diversos relacionamentos. Ele mostra a interação com a sociedade, ele mostra a interação com a própria saúde. A gente vê a mulher ali vomitando, né, com a criança do lado imitando, a outra mulher fumando, com o cigarro na mão, e a criança também. A gente vê o relacionamento com a sociedade, a mulher brigando no trânsito e a criança no banco de trás xingando e mostrando o dedo. A gente vê relacionamento entre irmãos, a gente vê a mulher gritando com o neném que está chorando e a criança gritando do lado também. E a gente vê um confronto conjugal, ali o homem indo bater na mãe, na esposa, e o filho indo junto. Ou seja, tudo que nós fazemos dentro de casa se torna um espelho para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver o Deus que nós falamos que servimos. Eles precisam ver em nós. Os nossos filhos, eles vão crescer, eles vão caminhar no caminho que nós estamos abrindo. A gente vê sempre o pastor Júnior, o pastor Regis falando do pastor Carana. E quando eu vejo a história deles, eu falo, meu Deus, como eu queria ter um pai que tivesse aberto o caminho para mim. O meu pai não se converteu ainda, mas ele ouve tudo que eu posto, tudo que eu falo, ele ouve, ele me recebe na casa dele, ele aceita orações, ele pede orações, mas eu queria que ele tivesse feito isso para mim. Eu queria que ele tivesse feito isso para mim, mas o Senhor um dia me alertou, ele falou, foi você que eu escolhi para abrir o caminho. Então hoje eu não sou exemplo só para os meus filhos, mas também para os meus sobrinhos, para os meus pais, para os meus vizinhos. Então assim, a criança, como a Monique disse, ela tem um poder de absorção muito forte, muito grande. A gente tem diversos testemunhos com a Eloá, que mora com a gente, mas eu quero contar aqui breve, eu vou passar para a Monique falar um pouco também, que é da minha filha mais velha, a Emily. Eu tive essa filha antes mesmo de me converter, na verdade, já tinha sido batizado e estava em pecado na época, e tive essa filha. Me casei depois, ela já tinha mais de 1 ano, e a Monique sempre levou ela para os eventos de kids, de criança. A Monique sempre levou ela. Então, tudo que tinha, a Monique levava, acampamento, culto, a Monique sempre estava com ela. E um dia a Monique falou assim para mim, a Emily pediu oração para a mãe dela conseguir quitar o apartamento dela. Porque a mãe dela mora sozinha, trabalha, cuida de 2 filhas, ela está com essa aflição. E o mês passado a gente estávamos almoçando num restaurante, e a mãe dela ligou, eu atendi o telefone, passei para minha filha, a minha filha devolveu o telefone assim, meio paralisada. O que foi, filha? Eu fiquei com medo, porque ela tem um avô já idoso, avó idosa. Ela falou assim, a minha mãe conseguiu quitar o apartamento. Ela me ligou para me avisar. E aí eu olhei assim, eu falei, você orou por isso, né? Ela orei. Então vamos comemorar. Amém. Amém. Ô, Ricardo, deixa eu pegar um gancho nisso, que é tão poderoso que você está falando. Porque a Bruna, em contrapartida, tem histórias, ela, a pastora Carol, para contar de crianças que às vezes vêm de lares que não são cristãos, que são disfuncionais, e tem uma experiência com o Senhor, com o Espírito Santo, mas é possível, dentro de um lar cristão, pais que vão à igreja, que levam seus filhos, esses pais que não vivem avivamento, terem filhos avivados? Eu vou colocar 99% não. E 1% sim, porque quem aviva é o Espírito Santo. Então, a gente não depende do terceiro para ser avivado. Mas os pais têm 99% de influência sobre a vida, sobre o avivamento na vida dos filhos, sim. É possível um filho acordar e falar, hoje é o dia, e orar, e vir para a igreja, e aceitar Jesus, e levar esse Jesus para os pais, e avivar a família. Mas esse caminho é inverso. Esse caminho é inverso. E eu compartilhei, vivi, né, uma criança que ela ia para a igreja com a mãe e ela não convivia com o pai. E ela falava assim, na hora das orações, né, que a gente falava, vamos orar, hoje nós vamos orar pelo quê? E eu sempre dava oportunidade para as crianças falarem, né, pedirem oração. E ela falava assim, eu queria que meu pai voltasse para minha casa. Aí eu falei, mas o seu pai mora com sua mãe? Não, ele não mora, mas eu queria tanto que ele voltasse para a casa da minha mãe. E é uma realidade que a gente vê que não iria acontecer, porque a mãe já estava envolvida com outra pessoa, né?
e a gente vê o sentimento que a criança tem, que ela não vê a realidade que nós vemos, né? Para ela é muito fácil pedir para Deus algo e sabe que Deus vai responder aquilo, mas para a gente que é adulto, a gente fala, isso não vai acontecer. Então, as crianças, elas têm um coração tão perfeito que a gente deveria, como falar a palavra de Deus, se tornar como uma criança, né? Muitos momentos que a gente passa, até em momentos de oração que a gente pede para o Senhor, a gente acha que é impossível, mas quando a criança está orando, não. Ela já ora acreditando que vai acontecer. Amém. Né? Então, como é importante a gente inculcar nas crianças essa palavra que para ela nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E isso que eu coloco na cabeça da Eloá todos os dias. Agora que a Bruna deu o tapetinho, né? Aí todos os dias a gente ora em cima do tapetinho. E eu fiz uma brincadeira com o Brunão sobre isso no domingo passado. Falei, Brunão, esse tapetinho aqui está cheio de brilho, e domingo que vem a Bruna vai perguntar se o joelho está cheio de brilho. E no primeiro dia, na segunda-feira, quando a Eloá orou, que ela falou, mamãe, está cheio de brilho. E eu falei, está vendo como é, né? Como é importante, todos os dias, além de falar, demonstrar para as crianças. Amém. Né? A importância de estar orando, a importância de estar buscando, lendo a palavra. E ela fica, mamãe, eu fico lendo a palavra, mas eu não entendo. Eu não consigo achar os versículos, né? No culto lá em casa, ela fica assim, mamãe, mas é muito rápido, eu não consigo. Porque ela está aprendendo ainda a ler, né? Mas quão precioso é esses momentos que nós temos com as crianças de estar falando do amor de Deus, né? Tanto no Viva Kids, como na nossa casa, aonde nós estivermos, né? Onde tiver oportunidade, vamos falar de Jesus, porque elas são muito sensíveis mesmo. Uma coisa que nós precisamos e que o nosso inimigo tem de sobra é paciência. Paciência. A gente estudou sobre gerações para ministrar no início do ano, e a gente vê que o inimigo vem trabalhando já tem muito tempo nessa questão da ideologia, nessa questão de romantização do mal, de destruição do belo. E é uma construção, né? É uma construção antiga, e nós queremos que o nosso filho pegue a Bíblia hoje e amanhã já tenha a Bíblia inteira decorada. E não vai ser assim. Tem uma palavra que Deus usa para isso, que é longanimidade, que é a paciência com o amor. Amém, poderoso isso. Sabe, e cerca de 80% dos convertidos que estão na igreja hoje, na igreja atual, se converteram numa idade, Bruna, entre 4 e 14 anos. 80% da igreja são de pessoas que tiveram sua experiência com Deus, conheceram a Cristo quando eram crianças. E a gente está se encaminhando para o final. Eu queria que a pastora Carol contasse, inclusive, o testemunho dela. Sabe, que ela recebeu a Cristo, ela recebeu vida, e ela tinha, nesse encontro, 12 anos, né? Então, a gente, nesse caminhar aqui para o final, queria ouvir um pouquinho, pastora Carol. Na verdade, a ideia é trazer aqui a responsabilidade da igreja como um todo para com os pequenos. Como já foi dito, nessa passagem onde os discípulos tiram as crianças, não estão falando ali dos próprios filhos. Reparem nisso. Não eram os filhos dos discípulos que eles estavam tirando ali de Jesus porque talvez ia importunar o mestre, né? Isso fala da responsabilidade da igreja para com as crianças, né? A minha experiência, eu tinha acabado de fazer 12 anos e eu recebi um convite para ir a um culto pela primeira vez, e fui com os meus pais. Quando eu cheguei nessa igreja, a igreja estava em reforma, e o espaço que os juniores ficaram, que era a minha idade, eu tinha primos nessa idade, me convidaram, estava em obras, a gente não tinha onde ficar. A igreja estava muito lotada, não cabia a gente na igreja. Então nós ficamos num corredor assim afastado, e eu comecei a ouvir distante. E a meninada ali começou a conversar, a se distrair. E houve ali uma intenção dos líderes, né, em trazer a gente para prestar atenção naquele som que vinha meio de longe, mas não deu muito certo. E durante o culto eles tentaram encontrar um lugar para que a gente pudesse ter acesso ao culto. E da palavra caminhando para o fim,
a gente entrou numa sala, tinha um buraco assim de obra que dava para o templo, né? E eu me debrucei ali. E eu escutei aquele pastor falando assim, suas últimas palavras, e o grupo de louvor subiu para cantar uma canção no final do culto, que era uma música que dizia: Jesus, esse é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Eu não tinha ouvido a palavra, não tinha ouvido praticamente nada daquele culto, mas aquelas palavras entraram em mim de uma forma que eu não conseguia entender, e eu comecei a chorar compulsivamente. Numa alegria, eu não sabia entender o que estava acontecendo. Uma pessoa me abraçou, orou por mim e eu fui embora. E eu disse: pai, eu preciso voltar aqui domingo que vem. E ele falou: nós vamos voltar, filha. E estava toda a nossa família. E eu falei: mas eu vou ficar com vocês, porque eu quero garantir um lugar no culto. Né? E eu me sentei ali no meio da igreja. E mais uma vez, no final daquele culto, o pastor fez apelo. E eu fui correndo lá para frente. Né? Eu tinha acabado de fazer 12 anos. Então, eu sou parte dessa estatística. Né? Eu sou parte desse 80% ali que teve seu encontro com Jesus entre 4 e 14 anos. Alguém aqui está nessa estatística? Levanta a mão. Ah, amém, amém, glória a Deus. O que eu quero dizer com isso é que nós, como igreja, precisamos favorecer as nossas crianças encontros com Jesus. Eu sonho como igreja que a hora que nós estamos diante do mover de Deus, sabe aquela presença poderosa, quando a gente não está se contendo, eu sonho com uma igreja que grite: tragam as crianças para cá, elas precisam estar conosco. É momento de nós deixarmos bem claro aqui, enquanto igreja viva, o nosso entendimento desde sempre foi esse. Acho que ninguém aqui nunca ouviu alguém da liderança subir nesse púlpito e dizer: irmãos, nós precisamos de voluntários lá para as crianças, está muito complicado, nós precisamos de alguém lá de ajuda. A gente nunca fez isso, porque a gente não acredita nisso. Nós acreditamos que as pessoas que estão lá são pessoas que têm chamado para ministrar a criança. Nós acreditamos que as pessoas que estão lá são pastores, são aquelas que querem discipular o coração das crianças. São aquelas que querem oportunizar e oram e gastam as suas vidas para proporcionar bons encontros com o Espírito Santo às crianças. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso não é uma função dessas pessoas apenas. É de nós, como igreja. Então, nós estamos construindo uma igreja onde as crianças são bem-vindas. Nós estamos construindo uma igreja onde nós somos aqueles que não vão fazer como aqueles discípulos, tentar impedir encontros com Cristo. A palavra deixa claro o quanto Jesus ficou indignado, né, com essa atitude dos discípulos. E Jesus fica indignado em momentos pontuais, né, com os fariseus. Jesus se indigna com o comércio no templo. Então, essa atitude do Senhor se indignar mesmo me traz ao coração o quanto que é importante para o Cristo, né, que as crianças tenham acesso a Ele. E nós, como igreja, precisamos estar sensíveis. Rapidinho, um testemunho. Como que é importante nós, como igreja, né, termos essa sensibilidade. Rafael tinha 4 anos. E quem é das antigas aqui vai lembrar disso. Nós estávamos indo para um culto do Explosion. O Rafael fez assim: papai, eu quero orar no culto. E o Raiston faz: claro, filho, vamos orar no culto, nós estamos indo para isso, nós vamos orar, nós vamos louvar. Ele: papai, eu quero orar no microfone no culto. E o Rafael nunca tinha feito isso. E o Raiston me olhou, a gente achou bem estranho, né? Eu falei: vamos esperar. E passou o culto todo, e ele fez assim: que horas que eu vou orar, mamãe? E para complicar a vida dele, o Rafael sempre foi muito tímido, o Raiston estava no teclado, eu falei: você vai até lá o teclado e fala para o papai: pai, é agora a hora de orar? No finalzinho do culto, né? E ele foi: tá bom. Ele foi, eu falei: meu Deus, ele foi mesmo. E aí onde que está a nossa percepção e o nosso discernimento espiritual? O Raiston olhou e falou, entendeu? Falou: Deus está fazendo alguma coisa aqui, o Rafael não faz isso. E ali, para terminar o culto, ele chamou: o Rafa quer fazer uma oração, irmãos. Quer fazer uma oração, igreja. E o Rafael pegou o microfone e disse assim: eu quero orar por cura. Tem alguém que precisa de oração? A Aline levantou e foi lá na frente. Só a Aline. A Aline ajoelhou na frente do Rafa, ele colocou a mão no ombro dela e disse: Jesus, cura a tua filha para a glória do teu nome. Amém. Olhou para ela e falou: amém, pode levantar. Ela levantou e foi para o lugar dela. E nós não sabíamos. Naquela semana, a Aline tinha tido um diagnóstico de tendinite. Ela quebrou um osso dentro do pulso.
A Aline, roteirista, escrevia muito. E ela precisava imobilizar esse braço por muito tempo, para esse ossinho ficar no lugar, um osso pequeno, delicado. E ela se negou a engessar, porque ela falou, eu preciso trabalhar, eu preciso escrever, eu preciso disso. Mas naquele sábado, naquele culto, ela estava com muita dor. E ela estava chorando, dizendo, Deus, eu preciso de uma cura. E ela saiu daquele culto curada. Ela foi para o hospital na segunda-feira, ela quis fazer exames, ela quis provar, para ela mesma, que o Espírito Santo a curou aquele dia, e foi através da boca de uma criança. Então não despreze aquilo que as crianças carregam. Foi uma criança que entregou ao discípulo André 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Nós, como igreja, precisamos ser como o discípulo André, que valoriza aquilo que as crianças carregam e proporcionar a elas bons encontros com Cristo. Amém, amém, queridos. Tem tantas coisas que a gente poderia falar aqui, tantas informações, tantas coisas que queimam no nosso coração, mas que hoje seja apenas uma fagulha, seja só uma pequena fagulha que possa dar ignição em algo muito maior. Que você comece a se dobrar diante desse assunto e orar. Sabe, nós não podemos ficar apáticos, alheios ao que está acontecendo, porque é algo muito poderoso. Sabe, porque quando Moisés, Deus, nasce ali alguém que Deus colocaria como libertador do povo de Israel. Também queriam matar, mas por mais que nós façamos, por mais que sejamos bons pais, boas mães, só isso não resolve. O que vai garantir o cumprir da palavra de Deus é o próprio Deus, é o fluir do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, das crianças nesse país, nesse Brasil. Então eu quero te convocar a ser alguém que chora por isso, ser alguém que clama por isso, alguém que ora por isso. Deus, nós cercamos o nosso Brasil, as nossas crianças de oração, para que elas sejam quem o Senhor disse que elas serão, para que elas atinjam o seu alvo, em nome de Jesus. Sabe, enquanto isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um dado importantíssimo: cerca de 50 mil crianças desaparecem por ano. Se você fizer uma conta e dividir por 365 dias, dá mais de 130 crianças por dia que desaparecem. Algumas são encontradas, outras não sabemos, mas que o Senhor faça aparecer o poder das suas boas mãos, que o Senhor faça aparecer a grandiosidade do seu poder, e que a igreja se levante com autoridade, com poder, com ousadia, com uma voz profética que o próprio Deus entregou para nós. Sabe, para o mesmo Pedro, que ele disse assim: olha, Pedro, tu és pedra, sobre você edificarei a minha igreja. Ele vai dizer lá em João: Pedro, você me ama? Então, se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta todo mundo, mas Jesus começa pelos cordeirinhos. Eles são os primeiros da fila. Enquanto a banda aqui nos ajuda em adoração, enquanto nós adoramos ao Senhor, fica de pé. O Ricardo vai fazer essa ministração final. Sabe, aquilo que o Espírito Santo colocar dentro de você nessa hora. Sabe, se Ele te tocar, o fogo, coloque isso hoje diante de Deus como um propósito para a tua vida. Senhor, me levanta. Talvez você não faz parte do Viva Kids, mas uma chama queima dentro de você pelas crianças. Então deixa o Senhor te levantar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, deixa eu ler um texto com vocês aqui. Em Filipenses 2, a partir do verso 3, diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar.
Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós, como pais, nós temos muito orgulho ainda dentro de nós, porque os nossos filhos às vezes olham para nós e eles querem nos dar uma correção, eles querem nos dar um apontamento, eles querem nos dar uma direção, e a gente olha e fala: mas sou eu que estou te criando. Como você tem coragem de abrir a voz para falar comigo, de levantar a voz para falar comigo? Querido, você tem um filho profeta na sua casa. Você tem um profeta na sua casa. Quando a palavra diz lá em Joel, que fala que os nossos filhos profetizarão, eles já estão profetizando. Ei, desde o primeiro ar que eles respiram, já é profecia, já é vida ministrada. Nós temos vida sendo ministrada dentro de casa. A palavra fala que nós precisamos ser imitadores de Jesus Cristo. E como imitadores de Jesus Cristo, nós precisamos ser modelos para as nossas crianças. E aqui eu já não estou mais falando só para pais. Nós, como igreja, precisamos assumir essa responsabilidade. Ricardo, eu não tenho filho, mas você tem um sobrinho, você tem um vizinho, você tem um filho de um colega. Alguém está olhando para você agora. Eu sempre falo isso, você é uma influência silenciosa. Alguém está te observando, alguém está te olhando. E se existe Cristo aí dentro, as pessoas estão vendo a luz de Cristo. Elas estão vendo o que o Senhor está fazendo na sua vida. E o Senhor está levantando nessa geração homens e mulheres com coragem, que assumem a responsabilidade de falar: aqui nessa criança ninguém toca. Aqui nessa criança o que prevalece é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Eu quase fui impedido de entrar numa escola. Fui convidado para contar a história para crianças do primário numa escola. Quando eu cheguei lá, a professora falou: esse livro não pode. Esse livro é de cunho religioso. Eu peguei o vídeo de uma história que foi contada uma semana antes e eu falei: essa história aqui é mentirosa que a pessoa contou. Era uma história de bruxas. As mães se vestiram de bruxas e contaram história de bruxaria dentro da sala de aula. E eu falei: eu quero contar uma história de discipulado. É uma história simples. E ela falou: mas aí tem cunho religioso, pode dar problema. Eu falei: tá bom, você acredita em bruxa? Ela falou: não. Eu falei: eu acredito. Eu acredito em bruxa. Dia 31 de outubro, aqui em Paranapiacaba, tem um evento de bruxaria, que é um evento que vem bruxas do mundo inteiro para cá. Procura a semana que vem gato preto na rua, você não vai achar, porque eles sequestram gato preto para fazer sacrifícios lá. Aqui, Paranapiacaba, aqui bem pertinho. Isso acontece já há muitos anos do nosso lado aqui. E eu falei para ela: eu acredito em bruxa, mas eu acredito mais no Deus das Escrituras do que nesses livros de história. E eu vou contar essa história. Eu entrei nas salas de aulas e contei a história. E eu fui completamente impactado com o amor daquelas crianças. Eu me lembro que eu contei a história, eu fiz uma dinâmica com um sorvete pintado e entreguei para elas. E elas precisavam fazer a troca, era amigo sorvete, tipo amigo oculto. E uma criança veio trazer o sorvete para mim. Eu falei: não, querida, tem o nome da sua amiguinha aqui para você levar. Ela: mas eu queria tanto abençoar a sua vida. E ela me abraçou, 6 anos de idade. Ela falou: tio, Deus te abençoe. As crianças estão profetizando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Enquanto seu filho está chorando, ele está profetizando. Enquanto seu filho está gritando, ele está profetizando. Ah, mas é birra, é profecia e você não está entendendo. Eu queria fazer algo aqui. Você que tem alguma dificuldade com essa interação com crianças, ou você que nunca imaginou que ia passar por isso, vem aqui na frente. Vamos orar juntos aqui. Vem aqui, eu creio em ato profético. E eu quero orar junto com vocês. Eu queria chamar aqui a pastora Carol. Eu queria chamar a Bruna. Vem aqui, Bruna. Vem aqui, Monique. Vem aqui.
Você que é pai e está com dificuldade, você que ainda não tem filho, mas quer ser uma influência na vida de uma criança, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Não existe Espírito Santo mirim, não existe. Mas como foi dito, cuide das minhas ovelhinhas, cuide dos cordeirinhos. Queridos, Deus tem um princípio, entenda isso, Deus tem um princípio. Ele começa sempre pelo menor. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, que Jesus precisou descer do trono e se diminuir na forma humana e nascer de forma humana, porque Deus tem um princípio e Deus não quebra princípios. Ele começa sempre pelo menor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós aqui, ó. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra, Pai. Eu acredito que o Senhor tem preparado esse dia já há muito tempo. E assim como está escrito nos seus livros, Senhor, que esse seja um dia de avivamento em nossas vidas. Pai, que os nossos corações se tornem como os corações dessas crianças, Pai. Sem inocência, sem orgulho, sem querer para si próprio todas as coisas. Mas que nós aprendemos a aprender, Senhor, a dividir a sua glória e o seu poder com todos aqueles que nós temos contato. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que pessoas aqui saiam daqui sendo influenciadoras de crianças, Pai. Que pessoas saiam daqui sendo influenciadas por seus filhos. Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente, o nosso coração se detenha aos sinais que o Senhor está fazendo nesse tempo, Pai. As nossas crianças estão sendo atacadas por ideologias, sendo atacadas por mensagens falsas, sendo atacadas por sensualização. Mas nós profetizamos essa noite que o Teu Espírito é o que tem o poder, que o Teu Espírito é o que influencia. E nós queremos levar isso para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas empresas, para dentro da nossa igreja. Que a sua igreja se levante como responsável pelas crianças dessa geração, Pai. Eu oro agora pelas crianças do Viva Kids, Senhor. Que eles sejam impactados com a sua palavra, com a sua mensagem. Mas que eles também venham ser influências, Pai, onde eles estão, na escola, dentro de casa. Pai querido, levanta crianças que orem pelos seus pais. Levanta, Pai querido, crianças que orem pelos professores, crianças que oram pelos seus amiguinhos. Deus, nós não cremos no Espírito Santo mirim, nós cremos no Espírito Santo em toda a sua plenitude, que veio por completo, para abençoar o homem por completo, na sua obra que é completa. Em nome de Jesus nós profetizamos, Pai, as nossas crianças não serão entregues nas mãos de Satanás, porque nós cremos numa igreja vitoriosa, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, e nós cremos, Pai, que aqui Ele não vai chegar, e que nós vamos alcançar ainda todos aqueles que o Senhor preparou, em nome de Jesus. Para a gente ir embora, só mais uma oração. Nós estamos ministrando o coração dos pais, por causa dos kids. Pai e mãe, você é uma barreira dentro de casa. Ah, meu filho já tem 40 anos, você continua dando influência sobre a vida dele. Meu filho já tem 20, você continua sendo uma influência sobre a vida deles, muito poderosa. Por isso também tanto ataques aos pais. Pais com crises de ansiedade, com doenças, com enfermidade. Eu disse que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Nós vamos continuar orando mais um pouquinho, a banda vai continuar ministrando. Nós temos vários obreiros aqui na casa. Alguém vai chegar em você e vai ministrar a sua vida. Aí no seu lugar, aí na sua cadeira, vamos continuar cantando e adorando mais alguns minutos. E eu peço, você obreiro, diácono da nossa equipe, se mova no Espírito e abençoe pessoas. Se você está enfermo, tem alguma enfermidade, levanta sua mão bem alta onde você está. Pressão alta, dor de cabeça, dor na coluna lá. Algumas pessoas, pastora Terezinha, o pai do Jean, talvez não esteja enxergando todo mundo. Se você tem alguma enfermidade, nós queremos orar por cura, de forma intencional. Amém? Tânia, vou orar por você. Tânia vai passar por uma cirurgia essa semana, nós vamos te abençoar também. Alguma irmã, alguém pode chegar lá na Tânia, por favor?
Amém? Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado por esse tempo. Se você é obreiro dessa casa, não fique parado, por favor, coopere. Deixa o Senhor te usar. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Jesus. Não consigo enxergar. Gianzinho, Stephanie, obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor tem uma palavra para cada um dos nossos corações aqui hoje. O Senhor tem uma palavra para cada um de nós aqui hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não ficará uma unha para trás. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, não ficou uma unha para trás, diz a palavra. Os nossos filhos não ficarão para trás. A nossa geração, nossa posteridade não ficará para trás. O Senhor me coloca corações de pais e de mães aqui diante do Senhor. Onde foi que eu errei? O Senhor hoje consola coração de pais e mães. Talvez pais e mães que estão me assistindo pela internet. O Senhor nunca perdeu o controle do seu povo. O Senhor nunca perdeu o controle da sua história. O Senhor nunca perdeu o controle da sua família. Senhor, que haja descanso nos corações dos pais, das mães. Que haja descanso nos corações. Pai, que haja graça no meio da tua igreja. Que haja o avivar dos corações. Os nossos filhos não serão engolidos. Os nossos filhos serão avivados, Pai. Os nossos filhos serão avivados, Pai. Semelhante gera semelhante. Fogo gera fogo. Pais avivados geram filhos avivados. Mães avivadas geram filhos avivados. Pais avivados geram filhos avivados. Famílias avivadas. Famílias avivadas geram uma igreja avivada. Pai, nós vamos trabalhar incansavelmente por uma igreja avivada. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Pelo teu amor, pela tua bondade. Pelo teu amor e tua bondade. Filhos que ainda serão gerados. Nós chamamos a existência. Mulheres com dificuldade de engravidar. Nós chamamos a existência o que não existe. Filhos novos venham à existência. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Leva-nos em paz e em segurança para casa. Uma semana abençoada para as famílias. Uma semana abençoada para os teus filhos, para as casas, para as mães, para os pais. Senhor, que haja encontros essa semana dentro das casas. Senhor, eu quero fazer uma oração especial aqui. Quero fazer uma oração especial aqui para a gente terminar. Eu juro que a gente vai terminar.
Se você é uma avó, um vô, levanta a mão bem alto aí no seu lugar. Vós, vovós, vovôs. Aí, obreiros, por favor, voltem nesses vovôs aí, nessas vovós. Tem uma oração especial para a vida de vocês. Ali o pai do Jean, mãe do Jean, vai lá. Vai lá, pastor Caramba, pastor Terezinha já está se recebendo, dona Tânia. Quem mais? Vovós e vovôs aqui. Aqui ó, tá faltando aqui a Márcia aqui. Paulo, a Márcia aqui, Paulo. Vovós, vovôs, tem uma palavra de Deus para a vida de vocês. Existe uma palavra para a vida de vocês também. Vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte disso. Netos avivados também recebem boa influência dos avós avivados. Sabe, hoje os avós têm participação ativa na vida das crianças, dos netos. Sabe, às vezes cuidando, criando, ajudando a criar, ajudando a cuidar. Sabe, existe uma participação ativa na vida de vocês. Nós queremos abençoar a vida de vocês, porque vocês são abençoadores dessas crianças também. Pai, obrigado por esses homens e essas mulheres que trouxeram a gente até aqui. Pai, obrigado, Senhor, por esses homens e essas mulheres que representam gerações, Pai. Obrigado pelas orações deles, pela guarda deles sobre as crianças. Senhor, que haja graça para eles também. Graça, Senhor, sabedoria. Que haja também, Senhor, fogo do Espírito. Senhor, para que de forma direta eles possam abençoar essas crianças, essas gerações. Guarda o coração deles, Pai. Guarda, Senhor, o espírito deles. Anima, aviva, Senhor. Senhor, não deixa que, Senhor, o tempo, o cansaço, Senhor, venha tirar, Senhor, roubar a palavra da vida deles. Em nome de Jesus. Mas eu oro por um renovo na vida desses avós. Senhor, eu oro por um avivar na vida deles, Pai. Senhor, de graça, de bondade. O Senhor tem cuidado deles, tem cuidado da família deles. Pai, o coração deles descansem no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós abençoamos, Senhor. Abençoa teu povo, leva-nos em paz. Em nome de Jesus. Amém. Vai na paz. Deus te abençoe. Uma semana abençoada, maravilhosa. Amém.